Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um programa Palavra de Fé na TV Cidade e para nós é um privilégio poder entrar dentro da sua casa e juntos nós poder ouvir uma palavra de fé e esperamos que mais uma vez esse programa possa abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez e para nós é um privilégio com o pastor Justino Castro. Seja bem-vindo, pastor. Ô, meu amigo, é um prazer, né, Dejano? É um privilégio a gente poder compartilhar a palavra de Deus aqui nessa TV. Nós agradecemos aí os companheiros aí, né, o Wagner, que está cuidando ali da parte técnica, também o Glauci ali, a TV Cidade, é bem legal a nossa TV, né? É muito legal. É uma benção. Então, um abraço a todos que nos ouvem aí, que tem o coração aberto para receber a palavra de Deus. Amém. E pastor, sem mais delongas, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor em relação à igreja, em relação à fé. E em relação à igreja, em 2019 o IBGE fez um cálculo e disse que chegou a um número de que em torno de 17 igrejas são abertas por dia no Brasil. Poxa. E tendo em vista que talvez agora esse número possa ter aumentado de 17 talvez para 20, qual que seria as características ou as marcas de uma igreja saudável? Porque hoje nós temos igreja para todos os gostos, né? Verdade. Então, sabendo que existe esse número, né, que é um número, querendo ou não, um número grande, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar quando a gente aborda esse assunto é contar um pouquinho da história. Porque a igreja evangélica chegou no país através dos congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas. Essas igrejas chegaram aqui no país e encontraram um cristianismo católico, apostólico romano, né? E quando chegou esses supostos invasores, eles foram recebidos com muita hostilidade pela igreja católica aqui. E eles ficaram no país e investiram em construção de templo, construção de creches e buscando serem ouvidos, serem aceitos aqui no país. Eles pregavam assuntos profundos da teologia. Quem pregava era o homem catedrático, era o pastor que estudou teologia, se preparou para aquilo. Mas aí depois surgiu, mais de 50 anos depois, surgiu os pentecostais, encabeçado pela Assembleia de Deus. Esse movimento começa lá no Belém do Pará, né? E nesse movimento era bem diferente. Eles vieram numa cosmovisão que se encaixavam muito bem com a cosmovisão brasileira. E é interessante que esse evento, ele cresceu, ou esse movimento cresceu muito mais, ele se desenvolveu muito mais rápido por causa dessa cosmovisão. E só para você ter uma ideia, em 1938, eles chegaram aqui em 1910. Em 1938 eles já eram maioria no país. Imagina esse outro movimento histórico que ficou tanto tempo no país, ele não cresceu, não aumentou tanto assim. Por que esse movimento cresceu? Quem pregava era um homem simples, era um homem leigo, qualquer um que se destacava ali, já começava a pregar a palavra de Deus, pregava assuntos simples a respeito da salvação, a respeito de Jesus, sem entrar muito na profundidade da teologia. No movimento histórico, a Bíblia era a única regra de fé e prática. E a Bíblia falou, está falado no movimento histórico. Era a única fonte de revelação. No movimento pentecostal, a revelação passou a ser subjetiva. Como a revelação passou a ser subjetiva, então, se eu tenho o direito de receber uma revelação de Deus e dizer que Deus está me dizendo isso, o irmão também tem. E quando o irmão tinha uma ideia diferente daquela que o líder tinha, então aí se havia um racha e começava a surgir novas igrejas, e foi por isso que as igrejas começaram a se subdividirem. Depois surgiram os neopentecostais, depois os neopentecostais folclóricos, chamado. E essas igrejas foram se espalhando pelo país, e hoje nós temos toda essa salada evangélica, que se você me perguntar quem são os evangélicos no Brasil, é difícil de dizer. Imagina,
O pastor falou quantas igrejas por mês? 17 igrejas então, por dia. Por dia o IBGE apontou. E aqui nós estamos falando... Isso em 2019. De igrejas, novas denominações, novos grupos, né, que surgem por dia. Então imagina como está difícil de alguém que não tem o conhecimento das Escrituras escolher uma igreja para congregar. Porque bem como o senhor colocou, acabou virando uma salada de fruta, porque já não se sabe o que realmente é sadio, o que realmente é saudável, o que não é. Porque, como nós falamos no começo, é uma igreja para todos os gostos, né? Verdade, é assim mesmo. Agora, é interessante que, quando se conhece a palavra de Deus, a gente vai encontrar marcas ou características, né, de uma igreja sadia, de uma igreja saudável, de uma boa igreja para se congregar, né? Eu diria que quando você for escolher uma igreja, você que está aí nos ouvindo aí do outro lado, eu diria o seguinte: primeiro, veja se essa igreja sabe a quem ela pertence. Porque a igreja, ela não é de um grupo, ela não é do coral, ela não é dos fundadores. A igreja não tem dono aqui na terra, a igreja é de Deus. Só para confirmar isso pela palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, está escrito assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual ele vos constituiu bispos ou pastores, né, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Veja bem, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, aliás, no capítulo 3, no verso 15, no 14 e 15, Paulo diz: escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, essa consciência de que a igreja pertence a Deus. A igreja, como já disse, não é do pastor e nem é do fundador. Por exemplo, Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja tem dono, não é sua. Eu identificarei a minha igreja, e isso garante o sucesso da igreja, e por isso ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que não prevalecerão contra ela? Apesar de toda a perseguição que a igreja tem passado no decorrer da história, perseguição interna dentro dela, mesmo se comendo e se perseguindo, mas perseguição externa, perseguição de todos os lados. Por que a igreja supera tudo isso e ela permanece diante de tanta perseguição? Porque a igreja é de Deus, e quem edifica a igreja não é o pastor, não são simplesmente os membros. Quem edifica a igreja é o dono da igreja, que diz: eu edificarei a minha igreja, e por isso eu garanto o sucesso da igreja. Ainda Pedro, falando para os pastores, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus, 1 Pedro capítulo 5, pastoreai o rebanho de Deus. Não com sorte da ganância, não como dominadores. Não, pastoreai como um pastor deve pastorear. Como Jesus nos ensinou que um pastor deveria pastorear. Então, uma das coisas essenciais que eu diria é assim: quando você vê uma igreja que ela tem um dono, olha, essa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus não tem dono aqui na terra, pastor. A igreja de Deus já está dizendo, ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Nós somos só membros desse corpo de Cristo, dessa família de Deus. Então, uma das características de uma igreja, de uma boa igreja para se congregar, é uma igreja que tem essa consciência. E quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo ele deixa muitas orientações de como um pastor deve se portar diante da igreja, e o resultado que se tem quando um pastor ele se porta segundo os conselhos da palavra de Deus,
em relação à igreja, né? A gente percebe que a igreja ela se torna uma igreja edificante, uma igreja aperfeiçoada, uma igreja que cresce em amor, uma igreja que frutifica, uma igreja que amadurece. Então, à luz de tudo isso que o Senhor colocou para nós, qual que seria o papel fundamental de um pastor em meio à igreja, ou no que diz respeito ao rebanho de Cristo, né? Já que o Senhor enfatizou, e muito bem enfatizado, que a igreja ela não tem dono, né? Que o dono da igreja é Jesus. E tendo em vista que isso é uma verdade, então como o pastor deve agir diante da igreja, com as ovelhas, com o rebanho, sabendo que esse rebanho não pertence a ele, pertence ao Senhor? Aí já entra uma outra questão, muito boa essa pergunta, pastor, porque hoje é muito equívoco. Alguns têm escolhido ser pastor, né? Alguns escolhem ser pastor, mas o pastor, na verdade, é escolhido por Deus. Ninguém é para escolher ser pastor. Ser pastor não é mais importante do que ser lixeiro, do que ser pedreiro, do que ser médico, do que ser engenheiro. Não, a mesma coisa. Agora, ser pastor, precisa entender, não é a questão de ser melhor do que ser qualquer uma outra coisa. Mas ser pastor para alguém ser pastor, precisa entender a questão da vocação, do chamado. É que há o pastor chamado e há o chamado pastor. Há aqueles que se autodenominam pastor, mas Deus nunca o chamou para ser pastor. Esse é um problema assim muito sério que a gente vê muito presente nesses dias. Eu acho que uma das características de um pastor que você pode ouvir, que pode ser a autoridade de Deus, quando ele prega a palavra de Deus sobre a sua vida, é a consciência que ele tem da vocação celestial. É o fato de que ele foi chamado por Deus para exercer aquela vocação. É interessante que muitas pessoas, seria interessante se não fosse trágico, que muitas pessoas que escolhem ser pastor não demonstram ter essa consciência do chamado e da vocação. A autoridade do pastor, quando a gente olha, ela está na palavra de Deus. Só para pegar um exemplo, é Paulo quando escreve para Timóteo. A coisa principal que Paulo recomenda a Timóteo é que Timóteo pregasse a palavra de Deus. Por exemplo, você pega lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, lá está escrito claramente a preocupação de Paulo, se referindo a Timóteo, de que ele mantivesse fiel a pregação do Evangelho. Lá está escrito assim: não te envergonhes, Timóteo, do testemunho do nosso Senhor. O testemunho do nosso Senhor é a palavra de Deus. Nem do seu encarcerado, que sou eu, disse Paulo, mas participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho. Naquela mesma carta, no capítulo 1, versículo 12, estou em 2 Timóteo, ele vai dizer: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei, ele tinha consciência em quem eu tenho crido. A minha fé não é cega, a minha fé não é um salto no escuro. A minha fé é uma fé racional. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, se referindo ao Evangelho, até aquele dia. Ainda escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, procura apresentar-te perante Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E ele vai dar essa ênfase a Timóteo, que ele permanecesse na palavra de Deus. Naquela carta, 16 vezes, ele vai dizer: prega o que convém à sã doutrina, prega com toda a autoridade. Sabe, pastor, a nossa autoridade não é por causa da nossa função de pastor. A nossa autoridade, ela vem da palavra de Deus. Se eu saio da palavra de Deus, eu não tenho autoridade. Paulo, ainda escrevendo na mesma carta a Timóteo, porque a ênfase é muito grande, Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 4, ele diz assim: eu conjuro-te perante Deus, ele faz um juramento solene. Eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua vinda e pela manifestação do seu reino. Pregue a palavra. O que é pregar a palavra? É só dizer para o povo o que a palavra está dizendo. Pregue a palavra, insta em tempo
e fora de tempo. O que é isso, pastor? Quando está na moda e quando não está na moda. Quando é popular fazer isso e quando não é popular fazer isso. Em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende e exorta. Como é pesado isso numa geração como a nossa. Imagina você repreender um crente. Imagina você corrigir um crente. Mas ele diz, corrige, repreende e exorta. Agora, não conforme os seus desejos, sentimentos e preferências. É para você fazer isso de acordo com a sã doutrina. É para você fazer isso fundamentado na sã doutrina, nas Escrituras. Ele disse, corrige, repreende e exorta, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? É a doutrina pura. Ela é simples demais, eles não suportam essa simplicidade. Não suportarão a sã doutrina. E o que é que eles farão? Cercar-se-ão de mestre, como tem para todo gosto, cercar-se-ão de mestre ou de pastores, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que é que significa? Cercar-se-ão de pastores que digam o que você quer ouvir. Já que o pastor de Jonathan não disse o que eu quero ouvir sobre o assunto, eu vou procurar o pastor Justino, vou procurar o pastor fulano de tal, até que eu encontre alguém que diga o que eu quero ouvir. Então, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão à fábula. Esse talvez seja um dos tantos motivos de se ter tantas igrejas. Sem dúvida, pastor. De pessoas procurar mestres segundo o seu coração, né? E também a falta de referência, né? Se não tem uma referência e as coisas estão em constante mudanças e o mundo está obcecado por mudança, por novidade, por coisas novas, e a gente vê isso na igreja. A igreja quer novidade, a igreja quer coisa nova. Olha, aqui é a mesma Bíblia, é o mesmo Evangelho desde sempre, nunca mudou. E às vezes o pastor quer inovar, quer inventar, quer criar um negócio diferente. Olha, aqui nós temos uma referência que não muda. E isso aqui não vai passar. É tanto que a Bíblia diz que tudo passa. Jesus disse, porém a minha palavra não há de passar. Aliás, ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus permanece para sempre. Quem tiver firmado nessa palavra não vai atrás dessas novidades, daquilo que está na moda. Ela vai seguir a palavra de Deus. Lembra que eu mencionei, pastor, a questão das igrejas históricas, que uma das razões porque essas igrejas permaneceram durante todo esse tempo, elas ali, sem tanta ramagem, ramificações, é porque era tudo muito fundamentado na palavra de Deus. Quando saiu daqueles balizamentos, daquela base da palavra de Deus, aí, meu amigo, foi revelação humana, a revelação passou a ser subjetiva. Então você tem a sua revelação, ele tem a outra revelação, ele já não se tem mais um padrão para seguir. Então, sem dúvida nenhuma. Mas o pastor, ele tem a responsabilidade de conhecer, de viver, de internalizar, de obedecer e de praticar a palavra de Deus. Ele tem essa responsabilidade de viver pela palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, né? Enquanto o mundo ele tem uma verdade relativa, que ela vai mudando conforme o tempo, a palavra de Deus ela continua sendo a verdade, né? A verdade absoluta. E uma das coisas que o Novo Testamento principalmente nos apresenta, principalmente o apóstolo Paulo, que ele diz, tudo que façais, façais para a glória de Deus. E ouvindo tudo isso que o senhor colocou para nós aqui em relação do pastor com a igreja, no seu comprometimento com a palavra, com as escrituras, nós olhamos também no Novo Testamento que para que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é o nosso norte, é a nossa bússola, é que nos ensina, que nos orienta. Quando nós olhamos na palavra de Deus, por exemplo, nós temos orientação para o casamento, para a criação dos filhos, para ser um bom funcionário, para ser um bom patrão.
Então, todos os setores da nossa vida, nós temos uma instrução bíblica de como nós devemos proceder para viver uma vida para a glória de Deus. Verdade. E eu entendo que isso é uma responsabilidade do pastor, em ensinar, em instruir, em mostrar para a igreja que há uma vida que nós devemos viver à luz da palavra de Deus, para que nós não sejamos confundidos. Seria mais ou menos isso, pastor? Claro, excelente. A melhor forma que eu tenho de glorificar a Deus é imitando Jesus, é tendo uma vida produtiva. Por exemplo, você pega o texto da videira verdadeira, João capítulo 15. Lá está escrito no verso 8, nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, em que vades e deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Em outras palavras, eu posso glorificar a Deus à medida que eu cumpro bem a missão que Deus me confiou. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me confiaste para fazer. Veja bem, ele não disse que simplesmente glorificou dizendo glória a Deus dentro de um templo. Você pode glorificar sim ou não. Qualquer uma pessoa pode dar glória a Deus, não precisa nem crer em Deus para dizer glória a Deus, mas precisa crer em Deus e viver para Deus para se ter uma vida produtiva. Por exemplo, essa ênfase de uma vida produtiva está na essência do que deve ser um cristão, do que deve ser a igreja de Deus, uma vida produtiva que ela deve viver. Lá no livro já que eu citei o capítulo 15, no verso 16 do livro de João, 15, 16, falando ainda no mesmo contexto da videira, diz assim, não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Interessante. Eu escolhi vocês para que vocês tivessem uma vida produtiva e uma vida que permanece, que frutifica o que é permanente. Aliás, nesse capítulo de João 15 aparece 11 vezes a palavra permanecer. Hoje é difícil encontrar gente que permanece. Que persevera. Que persevera. As pessoas são inconstantes, né, pastor? Muito. Mas lá está dizendo, permanecei no meu amor, permanecei em mim, permanecei na minha palavra, entende? Uhum. Essa ideia de permanecer, ela é enfatizada nesse capítulo de João 15, né? Esses frutos que permanecem. Agora, como é que a gente pode ter uma vida produtiva? Se você quiser ter vida produtiva, eu sempre digo assim, cultive boas raízes. Sem raiz não vai ter fruto. Sem raiz, quando o sol secar, igual a parábola que Jesus contou. A parábola do semeador, que teve uma semente que foi colocada no solo rochoso. Ela nasceu. Ela nasceu porque tinha um pouco de areia. Ela nasceu, mas aí quando o sol esquentou, aquele pouquinho secou, as raízes eram muito rasinhas, e elas não tinham como buscar umidade mais profundamente, ela secou e morreu. A terra era muito árida ali, porque não tinha raiz. Então, para se ter vida produtiva, precisa ter raiz. Se não tiver raiz, não pode ter vida produtiva. E quando eu falo em vida produtiva, eu não estou falando de atividade religiosa, que a gente confunda vida produtiva, pastor, porque eu estou na igreja todo domingo, né? Porque eu participo disso na igreja, participo daquilo, né? Ativismo religioso. Não, vida produtiva é muito mais profundo. Vida produtiva é como Jesus falou, e Paulo também falou lá no livro de Gálatas, né? No capítulo 5, quando ele diz, o fruto do Espírito é amor. Amor incondicional, não é amor que eu escolho a quem eu amar. Claro que ali está falando de amor que ama quem quer que seja, como Jesus me amou, como Jesus amou você, como Jesus amou as pessoas, sem escolher a quem amar. Então o fruto do Espírito é amor, esse amor incondicional, paz. Não é qualquer paz, não é paz quando tudo está bem, é aquela paz que Paulo fala, quando ele fala do seu contentamento, aquela paz que excede todo o entendimento, é aquela paz que não tem como explicar por que está em paz numa situação tão caótica, tão complicada, com uma tempestade tão grande. Então, amor, alegria, aquela alegria que não é fruto de circunstâncias.
Não é porque tudo está bem, é aquela alegria que independe disso. Né? Por exemplo, nós poderíamos dizer que as pessoas têm uma capacidade tremenda de roubar a nossa alegria. Pode olhar, quem mais rouba a alegria da gente do que pessoas. É verdade. Né? Elas têm uma capacidade muito grande. Então, quando nós temos em nós a presença do Espírito, nós podemos viver essa alegria mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Amor, alegria, paz, longanimidade, não tem o pavio curto. Entende? Anda mais uma milha, suporta um pouco mais. Isso é uma característica do Espírito na minha vida. Por mim mesmo eu explodo, por mim mesmo eu não espero, por mim mesmo eu revido, por mim mesmo eu me vingo, entende? Por mim mesmo eu maltrato aquele que me maltrata, entende? Jamais eu vou dar a outra face, jamais eu vou dar o outro lado. Isso é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. É aquela pessoa que é boa em servir o outro, que tem prazer, que manifesta essa bondade em seus gestos, atitudes e ações. Benignidade, bondade, mansidão. É difícil encontrar gente mansa. Poxa. Gente que é mansa ao ponto de seguir o seu caminho, mesmo quando a pessoa pisa no seu calo, mesmo quando a pessoa lhe maltrata, mesmo quando a pessoa puxa o seu tapete, mas ela segue o seu caminho, porque ela não fica na mão dos estivadores, não fica na mão dos inimigos, não muda o seu percurso, ela segue o seu caminho porque ela é mansa, ela é livre para seguir o seu caminho por causa da sua mansidão. E aí domínio próprio. Domínio próprio, a Bíblia diz que como cidade derribada que não tem muro, assim é um homem que não tem domínio próprio. Mas só resumindo aqui, pastor, eu diria assim, para ter vida produtiva, primeiro precisa buscar raiz na palavra de Deus. Não é à toa que o Salmo 1 diz que o homem feliz medita na palavra de Deus de vez em quando. Não, de vez em quando não, né? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele é como uma árvore que de propósito foi plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É natural, é tão natural como qualquer árvore dá o seu respectivo fruto. Dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Tudo quanto ele faz coopera para o seu bem, porque ele tem vida fundamentada na palavra de Deus. E quantos textos na Bíblia vai enfatizar essa coisa de ter uma vida fundamentada na palavra de Deus? Jesus diz que quem tem uma vida assim é como uma casa na rocha. E que pode vir chuva, tempestade, enchente, mas a casa não vai cair. Pode até ser que entre uma água pela janela, pode até ser que quebre um vidro, mas quando baixar ela está lá porque ela é como uma casa que tem construída sobre a rocha, tem raiz, tem profundidade, tem estrutura. Então é preciso cultivar boas raízes. Mas eu diria que é preciso também eliminar da sua vida a erva daninha, o pecado. O pecado mata, degrada, humilha, tira a alegria da salvação. O pecado é uma desgraça. O pecado suga a nossa vitalidade, ele tira nosso vigor e a nossa força espiritual. Então é preciso disciplina, é preciso eliminar as ervas daninhas, é preciso buscar a graça de Deus e tirar tudo aquilo que suga a gente, que puxa a gente para baixo, que quer levar a gente para distante da presença dele. E nós vemos isso frequentemente, o apóstolo Paulo enfatizando esse cuidado contra o pecado, né, contra as obras da carne, porque realmente o pecado ele traz os seus danos, as suas marcas, né? O pecado é a coisa mais terrível, né, pastor? É a causa de todo o sofrimento, né? Sim. Então, é tanto que na parábola do semeador, uma parte caiu entre os espinhos, ali está falando, os espinhos ali, a terra era boa, a terra tinha humus, tinha humildade, tinha umidade, tinha tudo, a terra era boa. Mas a questão é que cresceu junto os espinhos e a boa semente. Os espinhos sufocaram. E se eu deixar por conta meu coração, ele será sufocado. Porque ele está muito, muito mais preparado para semente ruim do que para boa semente. Então, se eu deixar por conta e deixar a vida me levar, entende? Não, a Bíblia manda eu ter cuidado, a Bíblia manda eu negar a mim mesmo, a Bíblia manda eu ter cuidado. E de vez em quando o pecado nos envolve. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Ele quer derrubar a gente, ele quer derrotar a gente. E aí a gente tem que levantar a cabeça, olhar para Deus, olhar para Cristo, se erguer, buscar um viver em santidade, buscar se consagrar. Eliminar da nossa vida a erva daninha é uma coisa extremamente importante, senão a nossa vitalidade espiritual será sugada. E por último é cooperar com a poda de Deus. Tem que deixar Deus podar a nossa vida.
ele começa o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, eu corto. E o que dá fruto, ele diz: eu corto também. Mas eu corto, o que não dá fruto, eu corto e queimo, não tem utilidade. Mas o que dá fruto, eu corto para que ele brote com mais vitalidade. Para que ele possa produzir tudo aquilo para o qual eu o preparei para produzir. Para que ele desenvolva todo o seu potencial. Agora, se eu tenho uma vida fundamentada na palavra de Deus, cultivo boas raízes, se a cada dia eu busco em Deus me disciplinar e busco a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, para eliminar da minha vida as ervas daninhas, aquilo que atrapalha e aquilo que é pecado. Porque Paulo vai dizer lá em Hebreus, talvez seja Paulo, quando ele diz assim, que nós devemos nos livrar de todo o peso, desembaracemos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E agora, se eu faço isso, e se eu coopero com a poda de Deus, olha, é uma questão de tempo, a colheita é inevitável. Ela vem naturalmente. Amém. Não preciso me esforçar para produzir fruto nenhum. É tão natural na minha vida e na vida de qualquer um que queira viver assim, como qualquer árvore produzir o seu respectivo fruto. Não é fruto do meu esforço, é fruto da graça de Deus operando em mim para viver essa vida bem fundamentada. Então, uma vida fundamentada ou uma vida produtiva é uma vida fundamentada na palavra de Deus. Na palavra de Deus, tá Amém. bom? Então, você que está nos ouvindo, pastor, só resumindo aqui, você que está nos ouvindo, nós começamos falando um pouco da igreja. E nós falamos que a igreja de Jesus, ela precisa ter consciência que ela pertence a Deus. Nós falamos também que a igreja de Jesus precisa ser pastoreada por pastores que sabem que tem uma vocação celestial e que foi chamado com Deus e que sua autoridade está em pregar a palavra de Deus. E uma igreja assim vai ser uma igreja produtiva, porque é uma igreja que vai ter raízes, porque ela é bem fundamentada na palavra de Deus. Sendo fundamentada na palavra de Deus, é uma igreja que vai se autodisciplinar, porque é fundamentada na palavra de Deus. E é uma igreja que se deixa podar pelo Pai, que se deixa podar pelo Senhor. E por se deixar podar, ela sempre vai brotar com mais vitalidade e mais força, e a colheita é inevitável, ela acontecerá e Deus será glorificado e a vontade de Deus será feita. Então, que Deus te abençoe, que você ame a igreja de Jesus e que saiba que a igreja de Jesus é importante, tá bom? E que você precisa viver em comunhão com a igreja do Senhor. Pastor, antes de nós encerrar, o senhor já poderia fazer uma oração por aqueles que nos ouvem, poderia. Nos assistem? Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito Santo aplique no coração de quem vier a ouvir. E que o Senhor realize o que precisa ser feito no coração de cada um. Que corações sejam desnudos, descobertos, e que mentes sejam abertas, e que vidas sejam transformadas, e que tua igreja seja frutífera e glorifique o teu nome. Nós pedimos também a tua bênção sobre nós, sobre todos que compõem essa TV, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus o abençoe e até o próximo programa. Até mais.